Olá, boa noite, amigos do Ceareiro. Estamos aqui mais uma vez para completar a nossa série de 3 vídeos com o tema O Feminino à Luz da Doutrina Espírita, para a gente comemorar esse mês de março, mês da mulher, tão importante para todos nós, para a nossa sociedade. Então vamos agora serenar os nossos corações e as nossas mentes, para poder, assim, agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos reunidos aqui na noite de hoje. Queremos agradecer, Mestre Jesus, mas também pedir que mantenha junto a nós essa espiritualidade amiga que nos auxilia na compreensão do Teu Evangelho de amor e luz. Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre, e assim seja. Pessoal, nós estamos então mais uma vez aqui com a nossa querida amiga, palestrante, psicóloga, mãe espírita. Cláudia é um monte de coisa, né, Cláudia? Cláudia, boa muito noite, obrigada. Cara. Obrigada, querida. Por mais uma vez estar aqui conosco. Muito bom, eu que agradeço, muito bom. Vamos aí dar continuidade, então, aos conteúdos, né, que são realmente ao nosso raciocínio, isso, né, Cláudia? Isso aí. Porque esse vídeo buscou isso, né? Um complementa o outro, né? A gente vem aí nos últimos 2 vídeos tratando do feminino, né? E buscando o espiritismo para nos auxiliar nessa compreensão. Isso mesmo. A gente estava conversando anteriormente, na noite anterior, né? Na última terça-feira, a respeito dessa busca de equilíbrio, né? Da busca de nós mulheres, desse equilíbrio, dessas 2 forças que nós temos, que é o masculino e é o feminino. Buscamos aí dentro da doutrina espírita as questões sobre sexualidade que estão girando ali desde a pergunta 202, aí temos um capítulo ali também, lá na pergunta 822, há uma série de perguntas que Kardec fala a respeito buscando esse equilíbrio, na verdade, né? Entre a importância do feminino e a importância do masculino, entre a importância da mulher e do homem na sociedade. E assim, você tem uma visão terapêutica, né, consulta mulheres, etc. A gente queria entender aqui, Cláudia, nesse vídeo hoje, o caminho que seria melhor para nós mulheres, sendo nós espíritas também, né? E a gente tem aí um leque de conhecimentos a respeito da sexualidade feminina, a respeito dessa energia que emana de nós, né? E como que você poderia nos direcionar? E também queria saber de você, já adiantando, leituras, né, Cláudia, uma bibliografia para a gente continuar posteriormente esse nosso aprendizado. Ok, pode deixar. Tássia, queridos e queridas, todos que nos ouvem, né? Vamos falar um pouquinho sobre mulher espírita. Mulher espírita é a mulher da atualidade, né? Então somos nós, Tássia, somos nós, mulheres. A mulher espírita é aquela que estuda, que trabalha, que cuida do lar, da família, que sente medo, que sente raiva, que sente muita ternura, né? Que às vezes tem dificuldade de saber mesmo qual é o seu papel social, de saber onde é que está a sua paz. É uma mulher que tem muitas demandas e muitos chamados. Nós chegamos a comentar, acho que foi na primeira entrevista, um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes as mulheres me buscam, me perguntam sobre a questão dos filhos, do lar, do trabalho, e eu sempre devolvo com uma outra pergunta. Como é que anda teu coração? Quando as mulheres me procuram, eu sempre pergunto, você está feliz? Seu coração está em equilíbrio? Você sente serenidade? E se não está assim, algo está errado. Porque, em verdade, já aprendemos isso. Né? Nós já carregamos no coração as respostas e os caminhos. Então, a mulher espírita é aquela que tem uma filosofia sagrada, que está ali à disposição, e, ao mesmo tempo, um mundo que a convida para o sentido oposto.
dessa filosofia, né? Ou seja, uma mulher que se ela ainda não desenvolveu muito bem, né, aquela fé robusta, que é a fé raciocinada que Kardec comenta, né, que vibra na sua alma, quando ela ainda não desenvolveu isso, ela tende a entrar em conflito. Então, ela não sabe muito bem para onde ir, né? Pode faltar forças mesmo para essa decisão mais acertada, né? Porque, vamos lá, no mundo de hoje, já dissemos, o valorizado ainda é tão somente o que diz respeito ao masculino, né? O mercado, o fazer no mundo, né? O planejamento de carreira, o vencer no mundo, né? Não é vencer o mundo, como disse Jesus no Evangelho de João. Os músculos, né? Tanto que as mulheres passaram a valorizar esse formato, né? Vão na academia para ficar bem mais musculosas, né? Realmente. Pois é. Realmente. Então, inclusive, Tássia, eu percebo que nós mulheres passamos a achar a menstruação, por exemplo, um atrapalho, né? Afinal de contas, menstruar nos tira daquele estado monotônico emocional, né? Nos atrapalha de rendermos muito mais no mundo. Bom, o que acontece, né? É que nós mulheres somos cíclicas, nós somos lunares, e quando nós negamos isso, nós adoecemos. Nós temos aí o chamado do cuidar, e a sociedade nos aperta para o ganhar, para o competir. Nós não temos nos dado conta disso tudo, como você mesmo comentou, Tássia, no começo. E mesmo com os homens abraçando conosco essa questão do cuidado, ou melhor, como uma parte desses homens abraçando o cuidado, nós ainda vemos que a mulher fica com a maior parte das demandas no mesmo espaço de tempo. Então, a mulher espírita, eu entendo, ela deveria ser aquela que tem uma crítica social, não para ficar espumando de raiva, né? Mas para aprender a valorizar a si mesma e o seu papel social. E assim, ela conseguiria fazer uma boa escolha, né? Pode ser trabalhar fora e dentro, ou só fora, enfim, mas num equilíbrio, né? Não deixando de lado, e aí é o mais importante de se dizer, porque nós somos espíritas, então eu posso dizer, claro, vocês vão me entender, não deixando de lado a nossa maior missão, né? Quando nós abraçamos a missão, nós devemos realmente focar nela. Então, a mulher espírita deveria ser aquela que sabe o valor da fé, né, e que junto do homem, ou mesmo sem ele, enfim, ela passa, quando ela tem filhos, ela passa aos filhos os seus conhecimentos religiosos, ela ensina os seus filhos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e principalmente o que nós viemos fazer aqui, por que nós estamos aqui. E quando a mulher sabe o que nós viemos fazer aqui, pode dizer isso para os filhos, ela então tem que saber primeiro dizer para ela, quem é ela? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E principalmente, por que eu estou aqui? Afinal de contas, por que eu estou nesse gênero? Por quê? Qual é o meu papel? Qual a energia que melhor casa comigo? Como sentir o equilíbrio no meu coração? Então, veja bem, Tássia, e amigos do Ceareiros, né, todos vocês, a mulher espírita deveria ser aquela que se percebe como ser quadridimensional, porque é o que nós somos, né? Nós temos corpo, nós temos mente, nós temos relacionamentos, somos seres sociais, e nós temos essa questão de espiritualidade. E deveríamos, sim, cuidar de cada aspecto, de todas essas faces com equilíbrio, com amorosidade. É tão interessante porque muitas vezes nós mulheres somos cuidadoras que não se cuidam, né? E eu chamo isso de hipocrisia. Hipocrisia, porque nós queremos que os filhos saibam se cuidar, nós queremos que os homens saibam se cuidar, nós queremos, mas às vezes não conseguimos, né, também nos cuidar como deveríamos. E Cláudia, dentro dessa parte do cuidado, eu me lembrei agora que a gente tinha tocado no vídeo anterior algumas parábolas de Jesus e lembrei agora de Marta e Maria. E Marta e Maria, elas são um símbolo do agir e do sentir. E olha como é interessante se nós pudéssemos juntar as Marias numa só, né? Se a gente
pudesse agir, mas também vir para dentro, né, nos reconectar, como Maria fez, e Marta no sentido de agir. Né? Perfeito, Tássia, perfeito. Perceba, o pulmão, ele expande e ele encolhe. A água do mar vem e vai. O coração tem a sístole e diástole, né? Ele também faz esse movimento de abertura e contração. Tudo no mundo é impermanência, expande e volta. Então o masculino expande, o feminino encolhe, exatamente. E quando nós vemos em Marta, né? Quando Jesus fala, Marta, Marta, por que andas tão afadigada com tantas coisas? Em verdade, Marta, uma só importa. E Maria fez a boa escolha. Essa frase de Jesus, não é? Então, Jesus falando para o mundo, né? Jesus falando para o masculino, para todos esses séculos, esses milênios vivendo o masculino, né? Basicamente, porque a fala de Jesus é atemporal, né? Para o espírito, exato, né? Perfeito. Então, tudo bem eu fazer, precisamos organizar, precisamos construir, precisamos limpar, precisamos desconstruir e reconstruir. Isso é muito importante na nossa evolução, mas isso perde o sentido se vem sozinho, se não vem junto com o sentimento. Lembremos, são duas asas que precisam ser construídas, né? O fazer e o sentir, não é? O intelecto e a moral. E nós não conseguimos, e é o que está faltando na nossa cultura, gente. É o grande chamado dessa cultura atual, é o feminino. É essa questão do silenciar, do perceber, do sentir, da empatia, do acolhimento, da amorosidade, não é? Compaixão. Então, são situações, são sentimentos, são valores que, se não entrarem no cenário, nós não temos como entrar no mundo de regeneração. Essa é a verdade, nós estamos a caminho de um mundo de regeneração e tem que entrar as qualidades do feminino, senão não conseguimos chegar a um mundo regenerado, construir esse mundo, né, que vai, né, conosco ou não, ele vai acontecer. E aí me faz pensar também, Tássia, que a mulher espírita deveria conhecer sororidade. Você já ouviu falar em sororidade, imagino, Tássia. Algumas mulheres ainda não conhecem esse conceito de sororidade. Sim. O que é? Né? É nós nos apropriarmos desse feminino e valorizarmos o feminino nas outras mulheres e sabermos erguer as mulheres também, ajudarmos a rede de apoio. Isso. Lembrando que a nossa força está, já disse isso na semana passada, a nossa força está, né, no feminino, nas mulheres. Né? A mulher espírita deveria ser aquela que sabe, né, sobre a nobre missão que ela precisa desempenhar na Terra, e que tem tudo a ver com isso. Né? Se a Terra está precisando do feminino, a quem que nós vamos passar nisso para fazer isso? Né? Nós vamos ter que passar essa energia do feminino como um valor e como o valor do amor, né, onde os homens vão poder descansar também dessa energia. E todos estamos muito cansados, né, de estarmos na Terra com um único apelo, só para fora, né, só para fazer. Então, a luta, né? A luta, estamos cansados da luta frequente, né? Ou você tem que lutar por tudo, né? E me parece que Jesus vem quebrar isso, né? Trazer isso para dentro, né? Isso. E parece que é tudo muito mais justo, né? Quando nós colocamos essa lente mais, né, mais apropriada para enxergarmos a realidade, né? Sem exclusões, sem desqualificar. A mulher não é mais que homem. Então, veja bem, a mulher espírita, ela não deveria, né, a mulher da atualidade, não deveria se sentir maior ou melhor também do que outras mulheres, sejam essas mulheres de qual religião for, nem maior ou melhor do que homens. Nós somos apenas diferentes e complementares. Né? Não é nada a mais. Né? Agora, qual é a sensação que nós temos na atualidade? Né? De que somos muito injustiçadas, que estamos muito sofridas, que trabalhamos mais. Então, veja bem, ganhamos menos e trabalhamos mais. É verdade. Ainda não há equidade, ainda não há justiça. Né? Porque estamos ainda no mundo de provas e expiações. Mas não é, repito, né,
Não é pela força da espada, não é pela força do grito, né, e da briga que nós vamos conquistar um lugar, né, de equilíbrio. Eu acredito num outro movimento. É um movimento que traz em si um convite. Não é a machadadas na porta que nós devemos entrar na nova cultura, né? Mas usando uma chave, que é a chave do amor. Porque só o amor convence, né? Só o amor ergue. E contra o amor não existem argumentos. Não existe nenhum argumento. Então, é o evangelho em ação, né, Tássia? Essa que é a verdade, o evangelho em ação. Você também perguntou dos livros, né? Opa. Da literatura, Cláudia, nos ajuda aí, por favor. Eu deixei aqui alguns para a gente dar continuidade. Tem alguns aqui que eu vou até mostrar a capa para vocês. Bom, gente, é importante dizer. Né? Por exemplo, no livro Conduta Espírita, do André Luiz, nós vamos ver ali o que se espera, né? A conduta da mulher espírita, por exemplo, está nessa obra. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, uma obra bem conhecida. Tássia citou algumas vezes, né, o livro dos Espíritos. Então, nós vamos ter ali nas questões 200, 201, 202, também nas questões 819 até 822, 822A. Nós vamos ter aí um bom conteúdo para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Livros. Tem alguns livros que eu trouxe aqui. Vou mostrar, por exemplo, aqui, acho que dá para ver, a Antologia do Sagrado Feminino, uma obra muito interessante da Patrícia Graciottano. É um estudo que ela faz, é uma obra acadêmica, né, onde ela conta um pouco. Na nossa primeira conversa lá atrás, eu contei um pouquinho, né, dos dados antropológicos, sociológicos, né, de um tempo em que nós tínhamos uma cultura igualitária. Então, a Patrícia vai trazer isso, mas não só ela. Esta aqui, a Rayane Eisler, na obra O Cálice e a Espada, imperdível, também acadêmico, mas um livro maravilhoso, todos deveriam ler, onde ela fica bem claro quando começa o patriarcado, por que começa, por que existe o patriarcado, e ela faz uma proposta fantástica de uma terceira cultura, uma nova cultura, e ela continua a sua proposta nesse outro livro aqui, que olha só, o poder da parceria. Vocês percebem aí os peixes formando como se fosse o yin e o yang, né? Como se fosse o ciclo vital. As forças, né? Exato. Então, o poder da parceria, a Rayane traz super ponderado o pensamento dela, muito interessante. Tem os livros da Jean Shinoda Bolen, por exemplo, que eu não tenho aqui, mas é o Milionésimo Círculo, é maravilhoso, e um clássico aqui, que muitas mulheres falam, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Este último é um livro que é baseado na psicologia junguiana, né, analítica, traz uma série de metáforas, mas é bem interessante para as mulheres se reconectarem a tudo isso que eu comentei aí ao longo dos nossos encontros. Tá? Bastante leitura. Cláudia, a gente viu surgindo aí um movimento de reconexão com o feminino de uma terapeuta, né, que trouxe a jornada da heroína, né? Eu li um pouquinho a respeito e gostaria que você fizesse uma síntese do que poderia ser, porque há passos, né, onde a mulher, enfim, e o homem que quer se reconectar também com o seu masculino saudável, com o seu feminino, né, pode traçar. Muito bom, Tássia. Eu vou então contextualizar também, tá? A jornada do herói, na verdade, certo. Ele vem de uma obra de um mitólogo, o maior mitólogo de todos os tempos. O nome dele é Joseph Campbell. Ele morreu acho, na década de 80, o Campbell. E ele dedicou a vida dele toda a estudar os mitos, né? Os mitos, os contos, as fábulas de todas as culturas, de todos os tempos. E ele encontrou algo muito incrível, né? Que todos esses mitos, por exemplo, né? Mito de Édipo, os mitos gregos, ou na mitologia japonesa, por exemplo, ou então nos contos da Pixar, no Procurando Nemo, por exemplo, nós vamos encontrar
o mesmo caminho, o mesmo enredo lógico em todas essas histórias. Então, que ele dividiu em 12 fases, em 12 etapas, em 12 passos desse herói. Então, todos os mitos apresentam um personagem principal, que nós vamos chamar aqui de herói. Esse herói está ali no cotidiano dele, está no dia a dia, e de repente tem um chamado, surge algo diferente na vida do herói, né, que pode acontecer, por exemplo, com Nemo. O chamado foi quando ele, quem já assistiu Procurando Nemo, é o peixinho que vai lá e manda a graça, né? Em determinado momento ele bate com a barbataninha dele ali no popô, né, que é o barco, e ele é levado embora por um mergulhador que tinha uma casa na Austrália. Ali começa a saga do Nemo e do pai do Nemo também, Merlin. Então, me identifico com a Dory. Tá bom. Muito bom. E ela é outra grande heroína, muito interessante. Mas ali o Nemo é então o personagem principal, esse nosso herói. E aí tem um chamado. Depois desse chamado, o Campbell percebeu que nos mitos torna a acontecer. Esse herói ele vai se encontrar com um mestre, ele vai se encontrar com alguém mais sábio, que vai contar para este herói quais seriam os próximos passos para ele poder passar a saga, né, para ele poder ultrapassar os grandes desafios que ele tem que enfrentar. E ele encontra aliados, e aí começam os desafios, as coisas vão ficando mais difíceis, até que ele tem que enfrentar, o herói precisa enfrentar o mais poderoso desafio, o grande desafio daquela jornada. E aí, neste momento, que nós achamos que o herói não vai aguentar, que ele vai desfalecer, que ele vai morrer, e nós ficamos tocados nesse ponto da história, sentimos medo, ficamos com raiva, enfim, vem uma série de emoções para quem está escutando o mito ou assistindo um filme, enfim. E, impressionantemente, este herói resgata uma força interior, que talvez nem ele soubesse que existia. Muitas vezes ele não sabe que existe essa força interior, que é uma força enorme de transcendência, e ele vence o vilão, enfim, ele consegue, né, ultrapassar o grande desafio, e quando ele volta para o cotidiano, ou quando ele vai para um outro lugar, ele já não é mais o mesmo que ele foi um dia, antes de começar essa jornada. Isso é a jornada do herói. E o que o Campbell trouxe, que é fantástico, por que nós contamos esses mitos sempre com essa sequência lógica? Porque essa é a nossa história. Essa é a história da evolução humana. Essa história da evolução de cada um e do coletivo, da coletividade. Por exemplo, agora na pandemia, nós estamos numa jornadas individuais e coletivas. Então, essa jornada nossa, qual que é o grande desafio agora? Conseguimos ultrapassar. E quando terminar a pandemia, somos os mesmos? De jeito nenhum. Já estamos num outro degrau. Já subimos um degrau evolutivo, maravilhoso os desafios, não é? A gente já tem um outro olhar a partir daí. Então, a jornada da heroína, Tássia, seria o quê? Né? Agora a gente traduzindo tudo isso, de novo, para a mulher, né? Podemos pensar para os homens, é claro, também, mas pensando para a mulher. É justamente este caminhar. Nós percebemos a dor do patriarcado em nós, mulheres, não é? E vamos ouvindo um chamado. Qual que é o chamado? O chamado da nova cultura. Precisa mudar, não está bom. Então as mulheres estão sentindo, angústia, ansiedade, elas estão deprimindo mais, estão com buraco, com vazio, muitas vezes, estão exaustas, cansadas, enfim, correndo. Estão esse ser, né, que tem que dar conta de tudo e já não tem mais energia. Sim, exatamente. Isso é o chamado. Isso é o chamado. A dor é o chamado. Esse lugar de aperto é o chamado. É como se a vida falasse: eu vou apertar mais um pouquinho essa moça para ver se ela acorda para fazer diferente, porque isso aí é cultura. Não precisa mais. A cultura, a gente não tem que se curvar a ela. Vencer o mundo é não se curvar à cultura e na contramão mesmo. É uma outra proposta. E aí sim, começam os desafios, é claro, porque quando nós percebemos que precisamos mudar, é fácil, Tássia, mudar? Não, não é fácil. Nós temos que sair da zona de conforto. Ou de desconforto, é difícil sair de onde estamos. Porque o que acontece? O que acontece lá fora?
você vai deixar esse trabalho, né? Como assim você vai sair desta relação, que pode ser o mais tóxica possível? Você tem certeza, não é? Então, o mundo vai estranhar a mudança da heroína. O mundo vai dizer não. Os desafios podem ser enormes. A maioria dos desafios, vamos lembrar, eles são internos. Lidar com o próprio ego, com os nossos demônios interiores, com as nossas sombras que são desconhecidas. E quando nós precisamos sair de um lugar existencial, sair de um lugar na nossa evolução e atingirmos um outro lugar, agora percebam, isso só acontece quando a vida entende que já estamos prontos para subir esse degrau. Por isso que dizemos e repetimos: todos temos qualidades e competências para darmos conta dos desafios que a vida se nos apresenta. Se as dificuldades surgiram, é porque a vida já entendeu que nós temos as qualidades e competências muito importante para dar esse salto. Muito importante. Então, no momento da dificuldade da encrenca, como o Nemo lá que quase morre sufocado no meio da rede, no final com os peixinhos, no meio ali da bagunça, a gente não percebe que a gente tem essa força. Mas nós temos, a vida sabe. E a vida sabendo que nós temos, e se nós confiássemos mais em Deus e na vida, a vida sabendo que nós temos, ela não vai deixar de nos apertar até que nós desistamos, né, do engessamento, até que nós desistamos daquele lugar, né, que é um lugarzinho que, sabe quando tá ruim, mas tá bom? Eu vou ficar por aqui? Então a vida vai fazendo o seguinte, ela vai deixando mais ruimzinho, vai piorando mais um pouquinho, vai dando mais uma apertada, ou, às vezes, a pedagogia divina usa isso, ou simplesmente vem e dá um empurrão, né, que é um luto, uma perda, enfim, coisas que nós chamamos de desgraça, não é verdade? No senso comum nós chamamos isso de desgraça. Mas não é desgraça. Na verdade, é a vida nos conduzindo para um outro lugar. Um lugar que já é possível nós chegarmos. Mas aí as pessoas perguntam, né, mas Cláudia, mas todo mundo desperta e chega? Somos reencarnacionistas. Já sabemos que nem sempre. Na encarnação, nos aproveitamos todos os chamados da existência, todos os chamados divinos e sagrados. Não é porque nós não temos as competências, não é por conta disso, é porque somos muitas vezes amedrontados, culpados. A cultura nos coloca como seres culpados, seres do mal, seres que devem, enfim. São as tais das crenças limitantes que conceitos estão usados agora. E nem sempre numa encarnação nós damos conta, é verdade. Tudo bem, teremos aí, né, a repetição da série, né, a repetição do ano escolar, não tem problema. Mas hoje já temos muitas informações. A Tássia, quando comentou, né, mas e a mulher espírita, ou quando eu falei também, a mulher espírita que tem aí esse manancial de conhecimentos, essa filosofia, puxa vida, como é que fica, Tássia? Claro, quanto mais... Fica mais difícil, Cláudia, você acha? Eu acho que não, né? Não, mas maior a responsabilidade, vamos dizer? Já sabemos mais. Já sabemos. Não é que fica mais difícil, fica mais plausível, mais realizável, inclusive acho bem interessante, mas a responsabilidade se agiganta. Isso é verdade. Acho que Jesus confia em todos nós, né? A nossa consciência, cada um tem a sua consciência, obviamente, mas quando você toma contato com o conteúdo da doutrina espírita, me parece que a gente compreende melhor as questões que a vida nos apresenta, né? A gente busca esse exercício da empatia, e por sabermos que essa não é uma existência única, né? Temos várias vidas, né? A existência é única, mas temos várias vidas, é assim, né, Cláudia? E por sabermos disso, a gente passa bom, será que não é aqui que eu preciso focar a minha energia para melhorar, né?
Será que são esses pontos? E eu acho interessante que os espíritos respondem a Kardec exatamente isso. Cada gênero, né, o feminino e o masculino, vai apresentar situações diferentes na vida do espírito, né, encarnado. Então, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente fazer essa reconexão, né, porque são energias sagradas dentro de nós, né? E é tão interessante de se ver isso, e a gente já tratou disso no vídeo anterior, desse equilíbrio que Jesus propôs a nós através do seu exemplo, né? Da gente ir, mas também a gente voltar. E foi lindo que você falou, né? Do movimento de contração, do movimento do mar. Realmente, a vida é isso, né? Uma hora você precisa ir, mas outra hora você precisa voltar. E estar em contato, né? Nós temos até o gene da fé que a ciência fala hoje, né? Dessa possibilidade de se reconectar com o divino que cada um traz dentro de si, né? E esse momento que a gente está hoje aqui nessa noite, de poder buscar esse conhecimento, de poder acender em nós, né, esse gene, essa luzinha que diz, poxa, né, se eu tenho essas duas energias em mim, que elas precisam estar em equilíbrio, é isso que eu preciso buscar, né? Eu preciso ser dona de mim, né, como mulher, preciso buscar nas lutas diárias, né, mas também preciso ser empática, eu preciso também perdoar, e isso é para homens e mulheres. Eu queria que você desse um conselho aí para os homens, né, que exatamente, que presenciam essa mudança, né? E que às vezes estão de coadjuvante, mas que na verdade não são, né? Porque possuem essa energia dentro de si. Verdade, Tássia. Então, o que eu diria para os homens? Busquem aprender a observar mais os seus sentimentos, a comunicar os sentimentos, sem vergonha, sem medo da vulnerabilidade, né? Falar mais, aprender a resgatar o feminino que já está aí dentro, né? Então, acolher, permitir que venha a emoção, a lágrima, o medo. Não cabe mais isso de coisa de menino e coisa de menina, né, gente? Não tem, não precisa, nós precisamos de ambas as energias em equilíbrio dentro de nós. Então, meninos, olha, a grande dica, assistam um documentário, se chama O Silêncio dos Homens. Está disponível no YouTube, vale a pena vocês verem o quanto vocês também sofrem na energia do patriarcado, vale para as mulheres assistirem também, é um belíssimo documentário, né? E para nós mulheres, Tássia, vamos tentar aprender a silenciar mais, né? Para melhor escutar a alma, aprender a usar essa energia do masculino para o fazer, não para lutar, né, contra homens. E, enfim, nós também precisamos aprender a cuidar do machismo, que habita nos nossos corações também, eu sei disso, e que juntos a gente possa construir um mundo melhor, educando os nossos filhos para essa cultura da parceria, fazer desse planeta um lugar mais justo, mais amoroso, e muitos sofrimentos vão deixar de existir. Obrigada. Cláudia, eu estava assistindo um documentário e para tentar fechar essa nossa fala, de que por muito tempo nós estávamos crendo que a natureza era competitiva, quando na verdade não, a natureza é de colaboração. Então todos os seres da natureza colaboram um com os outros, e foi na verdade uma ideia distorcida que foi trazida depois de Darwin para a ciência, de que a natureza é competitiva, quando na verdade não. E é interessante esse movimento estar surgindo, porque é exatamente isso, né? As energias do masculino e do feminino precisam colaborar entre si, né? Porque elas são complementares, então elas são colaborativas, né? Cada um na sua perspectiva. Eu quero imensamente agradecer novamente essa participação, Cláudia, que sempre é de extrema importância. Obrigada, querida. Eu acho que a gente precisa repetir mais vezes isso, gostoso, entendeu? Né? Com outros temas. O seu conhecimento é vasto, assim, como espírita e como palestrante que é, assim,
como todas nós, tentando aí aprender, né, tentando melhorar, porque é o objetivo da vida, né, é a gente melhorar a si mesmo e colaborar com a obra divina, Isso, né. Tássia. Então, Muito bom, querida. Esse último documentário que você citou aí se chama I Am, Eu Sou, é maravilhoso, do Tom Shadyac. Eu também digo. Maravilhoso. Tem que dar o nome, porque é muito bom. Tem que passar aí para as pessoas poderem assistir. Inclusive, obrigada, imagina. Cláudia. Você inclusive, ele está disponível no Netflix. Eu já devo ter assistido umas 9 vezes esse documentário. É muito, muito bom. Obrigada pelo convite, querida Tássia. Obrigada, queridos amigos ceareiros. Eu estou muito contente mesmo, muito feliz. Me prestou muito sentido poder falar dessas coisas, refletir com vocês. Eu espero tenha acrescentado algo, né, tenha feito sentido, um ponto, enfim, e que possamos estar juntos em outras oportunidades. Gratidão imensa, um grande abraço, desejo uma ótima noite a todos. Pessoal aí do chat, do YouTube, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês também, sempre presente aqui conosco. Nós faremos agora a nossa prece de encerramento, para a gente terminar a nossa noite com chave de ouro. Eu espero que todos tenham gostado dessa série de 3 vídeos que eu e a Claudinha nos propusemos a fazer aqui, a pedidos dos ceareiros, e já agradecendo a todos. Vamos também agradecer ao Divino pela possibilidade de conhecer um pouco mais desta ciência sagrada, que são os ensinamentos do Mestre Jesus e da divindade. Também queremos agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje, aprendendo e tentando nos reconectar com essas energias tão poderosas, fornecidas e criadas, né, pelo alto, por nosso Deus, Pai de infinita bondade. Que o Senhor possa estar presente nas nossas vidas, através das palavras amorosas do Mestre Jesus, nosso irmão, que nos ensina a cada dia como podemos ser melhores, como podemos refletir e nos conhecer. Através do autoconhecimento, caminharemos então para essa luz que nos aguarda, que nos espera e que também carregamos em cada um de nós. Mestre amado, se conosco hoje e sempre, e que assim seja. Eu estou ouvindo então uma voz, eu acho que é o nosso diretor pedindo para que nós façamos os recados finais. Gente, se inscreva neste canal para mais conhecimentos, deixe seu like aqui no nosso vídeo para que mais pessoas possam assistir e recebê-lo. Ative os sininhos das notificações para os próximos vídeos que os ceareiros vêm produzindo aí com tanto amor, com tanto carinho, para que a gente possa então permanecer em casa, dentro das nossas possibilidades, respeitando o distanciamento social, usando máscaras e fazendo a nossa higienização, seguindo os nossos protocolos aí, que é uma vivência nova para todos nós, né? Eu quero agradecer imensamente que vocês nos acompanharam até agora, e vou deixar aqui um até logo, né, Cláudia? Que a gente vai com certeza nos vermos aí brevemente, e com outros temas, com os outros assuntos. E agradecer aqui a todos, dizendo então uma boa noite e fiquem seguros, que tudo é passageiro. Obrigada.